Olá, meus amados irmãos, com muito carinho, mais uma vez, eu desejo saudar a todos com a maravilhosa paz que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que alegra o nosso dia, essa paz que alegra a nossa alma. Nesse momento eu quero fazer uma leitura juntamente com os irmãos e os amigos, um texto muito conhecido, mas um texto de suma importância para a vida, especialmente do obreiro chamado pelo Senhor Jesus. E o texto nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, ou seja, no capítulo 13, e os versos de número 1 até o 3. E o Lucas vai dizer o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Meus amados irmãos, que lindo esta narrativa bíblica que o Lucas apresenta a todos nós sobre a igreja que estava instituída em Antioquia. O Lucas ele vai narrar esse acontecimento e ele vai iniciar dizendo que na igreja que estava instituída em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E o importante é que o Lucas nomina as pessoas, os obreiros que estavam ali, os irmãos que estavam sendo preparados, vocacionados para a obra do ministério. E o Lucas ele vai mencionar, ele vai dizer que estava nesse grupo ou fazia parte desse grupo Barnabé. Barnabé, um cidadão de Chipre, conhecedor profundo da Escritura Sagrada, um homem com uma experiência extraordinária, um preparo excelente. E o Lucas prossegue, dizendo que estava ali também o Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, ou Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E ele encerra o versículo 1 dizendo que também fazia parte desse grupo Saulo. Veja que interessante. Cada um desses homens que estavam ali tinham a sua formação. Cada um tinha a sua cultura. Cada um com a sua intelectualidade. Cada um com a sua preparação. Mas todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo propósito na presença de Deus, de estar ali se preparando para a obra do ministério, se preparando para aquilo para o qual Cristo havia os chamado, vocacionado e determinado a que cada um fosse fazer. E o Lucas vai dizer que, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso é importante, o que o Lucas está dizendo sobre esses homens que estavam ali. E aqui nós podemos ver o resultado de um chamado específico
o resultado do chamado ou de um chamado específico. E eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias, sobre o chamado, sobre a capacidade, sobre a preparação e sobre a disponibilidade do obreiro em fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E aqui, nesse momento, eu quero falar aos irmãos, em rápidos minutos, sobre o resultado de um chamado específico. A igreja de Antioquia, ela tem um grupo de homens extremamente preparados. Por que não dizer os melhores da sua época? Os melhores deste período, os melhores obreiros deste período, se congregavam na igreja em Antioquia. Estava ali o Barnabé, o Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, o Manaém, que fora criado com Herodes, e o Saulo. Então veja que são pessoas que têm uma cultura interessante, um preparo interessante e um conhecimento interessante. Qualquer um desses mencionados aqui pelo Dr. Lucas poderia ser o pastor da igreja em Antioquia. Agora você imagina comigo o poder bélico espiritual que a igreja de Antioquia possuía em ter esses homens ali, se congregando, estudando a palavra, orando, jejuando, se consagrando, se preparando para enfrentar o mundo da época, para enfrentar as culturas da época. Então, imagina, se os obreiros tinham esse grau de conhecimento, imagina o pastor dessa igreja, o preparo, o conhecimento, a capacidade. Mas o certo é que, enquanto eles estão orando, jejuando, se preparando, o Lucas diz que o Espírito Santo falou, certamente com o pastor daquela igreja, e disse a eles: separa para mim Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E aqui o Lucas vai expressar duas frases de extrema importância. A primeira é separa. Isto é o mesmo que apartado num grupo. Nesse grupo, esses dois homens foram apartados. Fora feita uma seleção e esses dois homens foram postos à parte. Foram apartados, que é o mesmo que separar. Apartai-me. O texto, em algumas versões bíblicas, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então esses dois homens foram apartados. E a expressão que Lucas usa, apartado, no grego é o mesmo que aporidizou. E isso significa indicar. É quando alguém é indicado para um cargo de extrema importância. Apartar é quando alguém é indicado para alguma tarefa específica. Apartar é quando alguém é chamado para fazer algo que ele pode fazer, que ele é capacitado, qualificado para fazer. Então eles foram apartados, ou foram indicados. Mas indicado por quem? Foram indicados pelo próprio Deus. Foram indicados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo veio no meio da congregação, em um culto, certamente, e disse assim: separa, aparta, porque eu estou indicando esses dois homens.
E aí o Lucas, logo a seguir, vai usar a expressão obra. Apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra. Para a obra. A ênfase da palavra obra, usada pelo Espírito Santo, no grego é ergon. E ergon é o mesmo que trabalho árduo. É o mesmo que trabalho árduo. Ou seja, Saulo e Barnabé foram indicados pelo Espírito Santo para um trabalho árduo, para uma tarefa árdua, para cumprir algo que somente eles poderiam fazer naquele momento. Por isso eles foram indicados pelo Espírito Santo para essa árdua tarefa. E essa árdua tarefa era descerem a Salamina, de Salamina navegarem para Chipre e começar a divulgar o Evangelho, a salvação, falar de Cristo, levando as boas novas naquelas regiões. Então eu paro e penso o seguinte: se nós, como obreiros do Senhor, estamos trabalhando, estamos fazendo algo na obra de Deus, todos nós temos uma função. Todos nós fomos indicados para uma árdua tarefa. O porteiro da igreja, o recepcionista da igreja, a equipe que cuida do som, a equipe que cuida da mídia, a equipe que cuida da transmissão dos cultos. Isso é uma árdua tarefa. O pregador, o dirigente de igreja, o dirigente de coral, o responsável pelo departamento, ele foi indicado para uma árdua tarefa. E essa árdua tarefa inclui, em muitas vezes, o obreiro, o dirigente de igreja, o pastor presidente, o pastor setorial, o líder de departamento, secretário de missões, entre tantos outros irmãos e irmãs que trabalham na obra de Deus. Muitas vezes tem que abrir mão do seu próprio conforto. Muitas vezes as pessoas que foram indicadas pelo Espírito Santo para este trabalho árduo, eles têm que abrir mão, muitas vezes, da sua própria casa para atender os irmãos, para socorrer alguém, para orar por alguém que fica doente, para visitar alguém que mora longe, para fazer para prestar uma assistência aos membros da igreja. E isto exige tempo, exige renúncia. Por isso é que Paulo, Saulo e Barnabé foram indicados para esse trabalho árduo. E toda pessoa que trabalha na obra de Deus, ele precisa compreender que Deus não nos chamou para termos uma vida regaladamente muito bem. Porque nós precisamos viver o Evangelho na sua totalidade, na íntegra. Nós precisamos viver o Evangelho dessa forma, compreendendo que aqui na terra nós não vamos receber lauréis, não vamos receber glória, não vamos ter fama, e quem está trabalhando pela fama, infelizmente, não está cumprindo o que disse o Espírito Santo. Eu estou vos indicando para um árduo trabalho, para uma árdua tarefa. Porque você abrir mão do seu conforto, você correr em favor de alguém que não é seu familiar, alguém que não pertence à sua família, e sim à família da fé, isto é abrir mão da sua própria vida para viver a vida dos outros.
é você tomar parte do problema dos outros, é você viver em função de outrens. Então, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos ajude a compreender as verdades da palavra de Deus. Que nós fomos indicados, e só é indicado a pessoa que é capacitada para desempenhar uma tarefa de alta confiança, tanto na estratosfera secular, mundo secular, na empresa, na escola, na faculdade, na comunidade, no bairro, na política, na igreja. São somente os melhores que são indicados, são aqueles que são indicados, separados, apartados pelo Espírito Santo. E eu e você temos esse privilégio de sermos indicados pelo Espírito de Deus para um trabalho árduo. Correr, investir o seu tempo na obra de Deus. Há um texto sagrado, não recordo agora aqui de momento, o livro, o capítulo e o versículo, mas há um texto que diz que nenhum trabalho vosso é vão no Senhor. Nenhum trabalho, por menor que pareça ser, na obra do Senhor é em vão. Nenhum trabalho vosso é vão no Senhor. Quando você faz alguma coisa no Senhor, você está glorificando o nome do Senhor. Então é isso que nós precisamos entender. Que para o chamado específico ter resultado, nós precisamos ser indicados pelo Espírito Santo. E quando nós somos indicados, nós precisamos entender que este trabalho, ele vai exigir de nós, mas que ele será recompensado. Eu quero, nesse momento, abençoar a sua vida com esta reflexão bíblica. E eu quero que você guarde isso. Você que está envolvido no reino, você que está contribuindo para o bom andamento do reino de Deus, você foi indicado para um trabalho árduo. Guarde bem isso. Você foi indicado para um trabalho árduo, mas que será recompensado com toda certeza. Que o Senhor Jesus te abençoe. E eu espero que esta reflexão ela tenha surtido efeito tanto na minha vida quanto na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.